Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Como você está, professor Newton Matos? E hoje eu sou o seu professor de Direitos Humanos nessa reta final para a Polícia Penal de Goiás. Então, sem muitas delongas, vamos resolver algumas questões que podem estar presentes de maneira similar no dia da tua prova. Vem comigo, né? Todas as questões da Banco BFC. E essa aqui, em especial, de 2024, ou seja, uma questão bem recente da Prefeitura de Manaus, no Amazonas. Os direitos humanos são direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com a dignidade que lhe é inerente. Só lembrando, dignidade da pessoa humana, núcleo essencial de proteção dos direitos humanos, e inerente, né? Só aproveitando a palavra, diz respeito à inerência, titularidade. Muitos chamam aquela característica que você chama de universalidade de inerência, ok? E aos quais fazem jus todos os membros da espécie humana. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica dos direitos humanos. Então vamos lá? É uma questão que fala sobre as características, ok? O que é que você tem? Item A, taxatividade. Newton, o que seria essa taxatividade? Esgotabilidade, ou seja, está falando o item A que os direitos humanos são apresentados a você em um rol taxativo, ou seja, novos direitos não poderiam ser acrescidos, haja vista que esses que você tem hoje já esgotam os direitos que você precisa. O item A está totalmente errado. A característica dos direitos humanos é a inexauribilidade. Eles são apresentados em um rol exemplificativo, ou seja, a característica correta seria a inesgotabilidade. Novos direitos podem ser adquiridos, até porque a sociedade ela caminha para a busca de novas tecnologias e essas novas tecnologias podem ser no futuro encaradas como necessárias para a proteção dos direitos humanos. Eu sempre cito isso nas minhas aulas. Não adianta nada. Em 1789, no ano da Revolução Francesa, os manifestantes pedirem acesso à internet. Não existia internet naquela época. Porém, hoje já faz sentido você pedir acesso à internet para que alguns direitos, inclusive lembra da pandemia, a internet ela foi responsável pela veiculação de vários direitos. Então, atualmente, pedir acesso à internet é algo coerente. Pedir que a internet, o acesso à internet, seja um direito humano fundamental é algo coerente. Por quê? Porque nós caminhamos enquanto sociedade, evoluímos enquanto humanidade, novas tecnologias foram descobertas e essas novas tecnologias são pleiteadas como direitos humanos fundamentais. Então, no item A, taxatividade não é uma característica. No item B, alienabilidade. Newton, que seria, por favor, certo? Essa alienabilidade. Alienabilidade diz respeito à negociação, ou seja, eles podem ser alvo de uma negociação. Eles podem ser vendidos, eles podem ser comprados, eles podem ser trocados. E isso é errado, né? Inalienabilidade. Eles não podem ser negociados. É o que seria a característica correta. Então, o item B também está errado. Item C,
individualidade, né? Você lembra que eu chamei a atenção para a palavra inerente e disse que a palavra inerente lembra inerência, e inerência é uma característica que você chama de universalidade? Pois é, os direitos humanos, eles não são de natureza individual, eles são de caráter universal. Ah, Newton, mas existem direitos que são individuais. Sim, que têm manifestação individual, mas os direitos humanos detêm a característica de universalidade. Ou seja, eles não pertencem ao indivíduo A ou B, eles pertencem a todos aqueles que compõem o que nós chamamos de família humana. É tanto que, a questão falou algo parecido com outros termos. Todos, certo? Os membros da espécie humana. Todos os membros da espécie humana. Então não é individualidade, e sim a universalidade. E vamos para o item E. Renunciabilidade. Newton, o que seria essa renunciabilidade? Você pode abrir mão de direitos humanos. Imagine você que a questão, o item E está dizendo que você pode abrir mão de direitos que protegem a tua dignidade. Abrir mão de direitos que protegem a tua dignidade é colocar exposta, é fragilizar a tua própria dignidade. E a essência dos direitos humanos é a proteção dessa dignidade. Então, os direitos humanos são irrenunciáveis, assim como são inalienáveis, assim como são indisponíveis, ok? Então, item A, B, C e E estão incorretos. Só restando aí o item D, indisponibilidade. Newton significa dizer que eles não podem ser vendidos, trocados ou negociados de nenhuma maneira, o que seria inalienabilidade, e que eles não podem ser renunciados. Eles são indisponíveis, eles não são bens que estão para jogo ou renúncia, ok? Então, resposta correta, o item D de dado. Tranquilo? Resposta correta, primeira questão, o item D de dado. Segunda questão. Também da IBFC, agora uma questão do ano de 2022, certo? Da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, uma questão aqui de 2022 da Polícia Civil do Estado da Bahia, né? Para escrivão de Polícia Civil. Assim dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Resolução número 217-A, certo? Aí esse 3 aí, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 48. Então vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, formalmente, é um documento que você conhece como Resolução número 217. Esse A aí é de Assembleia Geral e 3 é da terceira reunião, certo, anual dessa Assembleia Geral. A ONU foi criada em 45, aí a Assembleia Geral se reúne pelo menos uma vez por ano ali entre setembro e outubro. Aí a primeira foi em 46, a segunda 47, a terceira 48. É por isso que você tem menção aqui a essa terceira reunião anual da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Lembrando, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é do dia 10 de dezembro, né? 10/12 do ano de 1948. E essa data é celebrada como sendo o Dia Internacional dos Direitos Humanos por conta aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo? Vem comigo aqui. Todo ser humano tem direito a receber das polícias locais e regionais remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais e que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Espera, o item A falou receber das polícias locais e regionais? Não. Eu acho que você vai encontrar no artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei, e não, certo, receber das polícias regionais ou locais. O item A está errado. Artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Item B. Todo ser humano tem direito à vida, ok? Vida. À liberdade, inclusive à segurança pessoal, né? Você encontra lá no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Newton também tem direito à propriedade? Tem sim. Está lá no artigo 17. Ele tem direito à propriedade só ou em sociedade com outras pessoas. Então, vida e liberdade no artigo 3º, propriedade você encontra no artigo 17, mais precisamente, certo, o parágrafo 1º. E a proteção de seus dados pessoais? Opa, não há referência, deixa eu até apagar isso aqui. O erro do item A está bem aqui,
certo? E o erro do item B estará bem aqui. Não há referência à proteção de dados pessoais, né? Não há referência. A proteção de dados pessoais está prevista na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 79, mas não há previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vida e liberdade você encontra no artigo 3º, propriedade você encontra no artigo 17. Aquilo que você tem direito a receber dos tribunais competentes, né, o remédio efetivo para os atos que violam seus direitos fundamentais, está no 8º. Então, o item A você responde com o artigo 8º, item B você responde com o artigo 3º e o artigo 17, e não há menção à proteção de dados pessoais. Item C. Todos são iguais perante a lei e têm direito, mediante específicas distinções, à proteção da lei e dos atos normativos públicos ou privados. Aí você vai encontrar, certo, lá no artigo 7º, porém não é essa informação que está sendo dada no artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito mediante específicas distinções de jeito nenhum. O artigo 7º fala sem qualquer distinção. Então, vamos apagar tudo para reforçar, né? Não é das polícias locais e regionais, ok? Não há menção à proteção de seus dados pessoais e não há referência a específicas distinções, ok? Então, o item C também está incorreto. Item D, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida econômica do seu país, né? Aí a gente está falando de direitos sociais, aí a gente já está falando de direitos sociais. E continua, né? Empreendendo negócios e abrindo empresas. Quando você fala assim, né? Na verdade eu disse direitos sociais, não, né? Direitos de segunda geração, direitos econômicos, me perdoe. Quando você fala de direitos econômicos, você vai lá para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vai buscar lá no artigo 27, onde você vai encontrar algo mais ou menos assim, ó. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural, da comunidade, certo? De fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. É o que você vai encontrar no 27. E não a menção aí à participação da vida econômica, empreendendo negócio e abrindo empresas. Não, não é o que você vai encontrar aí no artigo 27. Portanto, o item D também está errado. Item E, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aí, pelo amor de Deus, né? Mesmo que você não conhecesse os outros itens, você não poderia errar. Newton, por quê? Artigos 4º e 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Faz menção a algumas vedações que não aceitam nenhum tipo de exceção. É a vedação à escravidão, é a vedação à servidão, é a vedação ao tráfico de escravos, é a vedação à tortura, é a vedação ao castigo cruel, castigo desumano, castigo degradante. Escravidão e servidão está no artigo 4º. Tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante, no artigo 5º. Não é exceção. Nenhuma questão que porventura te dê a possibilidade de entender que a tortura pode ser aceita em qualquer parte do mundo será considerada por você um item correto, ok? Então, segunda questão também foi para conta, resposta correta, o item é de escola e nós trabalhamos aí, né? O artigo 3º, o artigo 7º, o artigo 17, o artigo 27, nós trabalhamos aí alguns artigos, o 4º, o 5º, alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da resolução de número 217, certo? Resolução de número 200, opa, acabei passando aqui sem querer. Resolução de número 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, da Assembleia Geral da ONU, beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, note, cuidado para você não cair em pegadinha.
Quando algumas pessoas estão dando aula sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, elas costumam falar que os direitos humanos eles foram criados ali, certo? No fim da Segunda Guerra Mundial. Não é que eles foram criados ali. É porque o direito internacional dos direitos humanos tem ali, certo, os seus documentos iniciais. Porém, antes dessa visão contemporânea de direitos humanos, nós já temos documentos, órgãos anteriores que eles vão construindo essa noção que hoje nós temos de direitos humanos. Então, quando falamos de afirmação histórica de direitos humanos, eu posso me referir lá à Antiguidade Oriental, né? Código de Hammurabi, Cilindro de Ciro. Eu posso me referir, né, à Antiguidade Clássica. Eu posso trazer a Lei das 12 Tábuas. Eu posso me referir ali ao período medieval. Eu posso me referir, né, à Carta Magna de 1215 na Inglaterra, à Idade Moderna, certo? Com a Constituição dos Estados Unidos, com o Bill of Rights na Inglaterra. Então, a afirmação histórica, ela vem de antes da Segunda Guerra Mundial. E essa questão, olha que legal, ela está falando de quê? Ela está falando da Primeira Guerra Mundial. Está falando da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918, porém, em 1919, você tem um grande tratado, que é o Tratado de Versalhes, que vai impor seríssimas humilhações à Alemanha e vai criar aí algumas estruturas que serão lembradas nessa afirmação histórica dos direitos humanos. Então vem comigo. Os países vencedores se reuniram em Versalhes, né? Inclusive esse tratado é chamado de Tratado de Versalhes, ok? França, em janeiro de 1919, lembrando que a guerra foi até 18, né? Para firmar um tratado de paz, para muitos conhecido como semente da Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido pelo nome do local da capital francesa onde foi assinado. Um dos pontos do Tratado de Versalhes, né, nome pelo qual ficou conhecido esse documento, o principal documento, porém não único, do fim da Primeira Guerra Mundial, era a criação de um organismo internacional que tivesse como finalidade assegurar a paz em um mundo traumatizado pelas dimensões do conflito e de um conflito que se encerrara, tendo como um de seus principais idealizadores o Woodrow Wilson, né? O Woodrow Wilson era o presidente dos Estados Unidos e ali nos anos finais da guerra, ele propôs uma série de medidas para o tratamento com os países que foram vencidos na Primeira Guerra Mundial. Esse conjunto de medidas ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. Dentre esses 14 pontos, havia a criação desse organismo internacional para tentar, né, evitar que novos conflitos dessa magnitude ocorressem. Você sabe muito bem que, obviamente, esse órgão foi criado, mas que ele não foi bem sucedido, haja vista que em 1939, mais precisamente dia 1º de setembro, eclode, inicia a Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta aqui, ela é bem direta. Newton, meu querido, que organismo internacional é esse, criado pelo tal Tratado de Versalhes, certo? Criado pelo tal Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1919. E esse documento, certo, vai criar um organismo chamado de Liga ou Sociedade das Nações. Não havia participação dos Estados Unidos, certo? As grandes lideranças são França e Inglaterra, e o mesmo Tratado de Versalhes está ligado à criação da Organização Internacional do Trabalho, à imposição à Alemanha de uma Constituição nova, que é a Constituição da República de Weimar, considerado um marco para os direitos de segunda geração, e também esse Tratado de Versalhes, ele vai impor novas humilhações à Alemanha e ele vai ser considerado a semente da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, Liga ou Sociedade das Nações é o nome do órgão criado pelo Tratado de Versalhes. Não confunda, né? A ONU é criada pelo Tratado de São Francisco, né? A primeira vez, talvez, que a ONU seja citada ou que um esboço dela seja citado é na Carta do Atlântico de 1941, certo? E você vai ter um reforço dessa possibilidade na Conferência de Alta, no fim da Segunda Guerra Mundial. Embora a ONU só tenha sido criada mesmo a partir do Tratado de São Francisco, que é um dos tratados do fim da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então, essa terceira questão não tem muito segredo. Resposta correta, o item A de avião. Resposta correta, o item A de avião. Tranquilo, meu jovem? Tranquilo, minha jovem? Então, vamos para a nossa quarta questão.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Então, ela foi criada justamente para a elaboração desse documento. Essa comissão já não existe mais, ok? Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Assim, sob seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. O que é que você vai encontrar aqui? No item A. O exílio é permitido em determinadas situações. Aí eu tenho até uma certa ressalva a essa questão. O que o texto da declaração fala lá no artigo 9º é que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então a declaração ela impede o exílio arbitrário, ok? Porém, o item A aqui não vai ser considerado correto, inclusive pela banca, porque talvez o que a banca busque aí é uma reprodução do texto da declaração. Então, o item A não é considerado correto, porque entende-se que a declaração não vai dizer em quais situações esse exílio é permitido. Vai dizer como ele não é permitido, que é arbitrariamente, né? Ninguém será preso, detido ou exilado. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tirou a palavra arbitrariamente, o item ficará errado. B. Reconhece a possibilidade da norma retroagir, certo? Para prejudicar o réu. Retroagir para prejudicar não pode. Você vai encontrar isso lá no artigo 11, lá no parágrafo 2º. Agora, cuidado. A declaração também não diz que a norma retroagirá para beneficiar. Certo? Lá no artigo 11 você vai ter o princípio da presunção de inocência, você vai ter o princípio da anterioridade da lei penal, você vai ter o princípio da irretroatividade da lei penal mais maléfica, mas no artigo 11, parágrafo 2º, não haverá menção de que a lei deverá retroceder para beneficiar o réu. Então, o item B de bola, ele também está o quê? Errado. Ele também está errado. C. Nem todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Aí, se você marcar esse item, diga que estudou com outro professor, não diga que estudou comigo. Artigo 6º, todo ser humano tem o direito de, em todos os lugares, ser reconhecido como pessoa perante a lei. O que é que a questão está falando? Nem todo o ser humano, não. Todo ser humano, de acordo com o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. D. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, a ideia da soberania popular, que está ligada à democracia, e você encontrará lá no artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Você vai encontrar lá no artigo 21, mais precisamente no parágrafo 3º, artigo 21, parágrafo 3º, o sufrágio ele é universal. Newton, que seria o sufrágio censitário, aquele que é baseado na renda das pessoas. Então, só votaria quem tivesse determinado patamar financeiro, determinado patamar econômico, que está errado. Então, restou apenas o quê? O item E de escola, né? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Inclusive, a gente já falou desse artigo aqui. Esse item ele é respondido com o artigo 11. A gente falou agora há pouco do artigo 11, quando falou da irretroatividade da lei penal mais maléfica. Aqui, artigo 11, parágrafo 1º. Resposta correta, o item E de escola. Artigo 11, parágrafo 1º. Artigo 11, parágrafo 1º. Beleza? Ainda tem mais duas questões aí, acelerado mesmo. Vamos para a nossa quinta questão. O que é que eu tenho na quinta questão? A partir de 1945, com a criação das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, normas e tratados têm conferido uma forma legal à prática dos direitos humanos para todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada, e você já sabe, né, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né, a resolução de número 217, tal,
certo? Dispõe em seus artigos. A gente está bem aqui, ó. Todo ser humano tem direito à instrução. Instrução é educação, ensino. Então, todo ser humano tem acesso à educação, todo ser humano deve ter acesso ao ensino, ok? A instrução será, aí eu tenho uma lacuna, pelo menos os graus elementares e fundamentais. Deixa eu te falar, os graus elementares e fundamentais, ela será gratuita. Então, ó, já eliminei 3 itens. Ela será gratuita. Já eliminei 3 itens, certo? A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos. Então, apaga tudo. Newton, então, quer dizer que ela é gratuita. E ela vai ser também o quê? Acessível a todos. Não que a educação técnico-profissional seja gratuita. Gratuita a educação nos níveis elementares e fundamental. Ok? No nível elementar e fundamental. A educação no nível elementar será obrigatória. A educação técnico-profissional será acessível a todos. E a educação de nível superior será acessível a todos e baseada no mérito. Vê se eu consigo escrever aqui com minha canetinha para ficar legal para você. Então, a declaração vai trazer aí 4 níveis, né? Elementar, fundamental, técnico, profissional e superior. Educação elementar, obrigatória e gratuita. Educação fundamental, apenas gratuita, ok? Apenas gratuita de acordo com o artigo 26. A técnico profissional será acessível a todos e a superior acessível a todos e baseada no mérito, ok? Vamos ver se eu acertei. Elementar, educação elementar, certo? Ela será o quê? Gratuita, certo? A educação elementar será o quê? Obrigatória. Tá aqui, ó. Obrigatória e gratuita. A educação fundamental será o quê? Gratuita. A técnico profissional será o quê? Acessível a todos. Certo? Bem como a instrução superior, tá aqui a superior, que também será acessível a todos e baseada no mérito. Então, resposta de acordo com o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, que é muito cobrado em prova. Então toma cuidado. Artigo 26, muito cobrado em prova. Fala sobre ensino. Aqui você vai encontrar no artigo 26, parágrafo 1º. Ok? Então, tranquilinho. Resposta correta aí, apagando tudo, o item D de dado. O item D de dado. Aliás, fazer que nem os outros aqui, vamos botar um marca-texto, né? Para ficar no mesmo padrão. Item D de dado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Próximo. 6ª questão. A gente vai buscar o que é certo e o que é errado, ok? Também questão da IBFC 2018, né? Secretaria, certo, de Administração Penitenciária aí de Minas Gerais, né? A Declaração Universal destaca. Vamos lá. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, ok? Artigo 3º, opa, eu fui passar. Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o item 1 está correto, agora o correto é passar mesmo. Então a resposta tem que conter o item 1. Então pode ser o C e pode ser o D. O restante já foi eliminado. O que é que você ganhou? O item 2 está correto. Ganhou ou não ganhou? Vamos ver o item 2, certo? Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, você viu isso comigo agora há pouco, artigo 6º. Ok? 3. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido culpado? Não, de ser presumido inocente. Inocente, certo? Newton, se é ser presumido inocente, o 3 está errado. Então eu não posso ter um item contendo 3, ó. Não posso ter um item contendo 3, ok? Não posso ter um item aí contendo 3. Inclusive, deixa eu até botar meu óculos aí. Não posso ter um item contendo 3. Ainda bem, porque eu estava vendo o item B que era 2 e 5, ó, e é 2 e 4. Botei meu óculos agora. Ok? Newton. Então o 3 está errado. 4. Todo ser em julgamento público pode ser pode ter assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa, dependendo do delito praticado, independente do delito praticado. Certo? Independentemente do delito praticado, você viu isso no artigo 11, parágrafo 1º. E no item 5, né?
Todo ser humano tem direito à plena igualdade, uma justa e pública audiência, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Portanto, o 5 está correto. O 5 está correto. Portanto, resposta correta, o item C de casa, certo? O item C de casa. Nilton, mas o 5 é baseado em qual artigo? Você não falou. Artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo, pessoal? Então, espero que você tenha gostado aí, certo? Foi meio acelerado mesmo, mas é porque quanto mais informação, melhor. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, você já como concursado. Valeu, meu querido. Valeu, minha querida. Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá.